Olá, eu sou Erlan Tostes, professor, teólogo, escritor, atualmente mestrando em educação. Eu gostaria de conversar sobre o vídeo Um Ateu versus 30 Cristãos, que acaba de sair. Eu estou gravando hoje 27 de outubro de 25, então ontem saiu esse vídeo Um Ateu versus 30 Cristãos, que conta com o professor Daniel Gontijo. Daniel Gontijo aqui realmente muito capacitado, ateu, professor de psicologia, doutor em neurociência e... Eu pensei em fazer um react, listando o vídeo inteiro, conversando com vocês ao longo dos argumentos que vão sendo colocados e as intervenções dos cristãos no vídeo, mas o vídeo tem 1h40 e, enfim, talvez esse aqui duraria 3 ou 4 horas. Seria impraticável, pelo menos para mim. Então, eu gostaria de pegar apenas os pontos principais que o professor Daniel coloca nos vídeos, as indagações que ele faz à fé, e respondê-las, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria já de ressaltar a cortesia, a educação, a classe do professor Daniel. É ímpar. O mesmo não pode ser dito dos representantes do cristianismo ali na roda, porque a falta de educação para poder sentar na cadeira foi absurda, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver o vídeo. Enfim, tirar suas próprias conclusões, né? E acredito que os argumentos dos cristãos também não foram os melhores. Mas o foco não é esse, né? Eu vou tentar responder as indagações do professor Daniel. A primeira que ele coloca é essa aqui, eu vou deixar na edição, né? E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, Sim. Tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra existente para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Bom, o professor Daniel, ele deixa bem claro que esse argumento não é dele, não é inédito, é um argumento inclusive usado pelo professor John Schellenberg sobre o ocultamento divino, o fato de que Deus não é visível. Se Deus fosse bom, realmente quisesse ser conhecido, visto, adorado pelas pessoas, ele não estaria escondido. Bom, essa afirmação, ela parte de 3 premissas. A primeira é que se Deus existe, então ele deve ser empiricamente detectável, deve ser observável, deve ter esse atributo da observabilidade. A segunda premissa é que o desejo humano de contato com esse Deus é sempre legítimo e suficiente. O professor até cita o exemplo de que ele tentou por muitos anos, ou o próprio Leandro Carnal tentou, fez orações e não alcançou contato com este Deus. E a terceira premissa que leva à conclusão é que a ausência de observabilidade, a ausência de percepção, equivale à inexistência. Se algo não pode ser percebido, observável, portanto, necessariamente, este algo é inexistente. Bom, o que os cristãos no vídeo não falaram e deveriam ter falado é que esse raciocínio é falacioso, ele incorre na falácia da petição de princípio. Ele assume a inexistência de Deus para concluir que ele se esconde. Portanto, se ele se esconde, ele é inexistente, portanto, algo inexistente se esconde e vira um raciocínio circular. O que ele quer dizer é o seguinte: se Deus existisse, ele não se esconderia. Ou seja, ele já estabeleceu qual é o critério de existência. Só que isso é um problema epistemológico, porque a gente está tratando de categorias diferentes. A categoria divina é a não observância mesmo. É o fato de que Deus, por definição, dentro do escopo do cristianismo, Deus é espírito. Para a gente citar uma tradição batista, da qual eu subscrevo, eu cito Alva B. Langston, ele diz que Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, governa, sustenta todas as coisas. Deus é espírito. Sendo espírito, ele está em um escopo de análise fora da nossa realidade. A realidade que temos é a realidade material, presa a tempo, espaço, determinada pela matéria. Mas Deus está fora desse escopo. Portanto, sendo Deus espiritual, ele não é observável. Então, tentar atribuir um atributo material a um ser imaterial, isso é falacioso, é problemático. E é mais que isso, é um tipo de antropocentrismo
epistemológico, ou seja, eu busco categorias de conhecimento do objeto a partir das expectativas humanas. É o próprio ser humano buscando critérios de como Deus deveria ser, sendo que dentro do escopo teológico, é Deus quem estabelece critérios para todas as coisas. Então, assim, exigir observabilidade de um ser que, por natureza e por definição, ontologicamente, é imaterial e não observável, é que nem buscar o quarto ângulo de um triângulo. É que nem tentar encontrar o cheiro de um número azul. Veja, são categorias diferentes onde as premissas não se encaixam. Então, ainda que Deus não existisse, ainda que o ateu estivesse certo, essa indagação contra a inexistência de Deus é uma indagação que não faz sentido. O problema aqui não é a ausência ou a presença de Deus na realidade. O problema aqui é o método de busca. É um método equivocado. Bom, esse é um tipo de resposta mais filosófica, mas agora a gente pode ir para a resposta mais teológica. É o fato de que existe um motivo para que Deus, dentro da tradição cristã, se esconda. Deus se esconde para proteger o ser humano. O ser humano, antes da queda, se relacionava com Deus. Deus visitava o jardim e o ser humano tinha um contato com Deus. Porém, após o evento do pecado, a entrada do pecado no mundo, o ser humano passa a estar contaminado pelo pecado. E veja, uma das características de Deus é santidade. E Deus, sendo totalmente santo, não admite impurezas. É por isso que a gente vê alguns casos em que há um tipo de fulminação quando uma pessoa entra em contato diretamente com a glória de Deus. Veja o caso de Uzá, quando toca a Arca da Aliança e é fulminado. Não porque o ato que ele cometeu fosse errado. Veja, ele não queria que a arca caísse. É algo legítimo, correto? Porém, Uzá, sendo um ser humano num estado pós-queda, tem sua natureza pecaminosa e não pode entrar em contato com o todo-santo Deus. Deus se esconde para proteger-nos dele mesmo, porque sua natureza santa não permite que nada profano entre em sua presença. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6 de seu livro, tem uma visão a respeito do próprio Deus, ele vê o trono do Senhor, Isaías se desespera e fala: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo do Senhor pega uma tenaz e purifica-lhe a boca. O ocultamento do Senhor não é distância. O ocultamento do Senhor é misericórdia. É como se nós quiséssemos viajar até o sol. O sol precisa estar distante. Deus precisa estar distante. Porque nosso estado exige destruição. Dentro da teologia cristã, obviamente. Bom, além disso, a gente tem um outro motivo. Segundo a Bíblia, Deus já se mostrou. Deus se mostrou no Éden, Deus se mostrou no Monte Sinai, Deus se mostrou ao longo de toda a monarquia de Israel, Deus se mostrou de diversas formas, inclusive na própria encarnação de Jesus Cristo. E essa presença visível de Deus, ou de seus atributos, ou de suas manifestações teofânicas, não foram suficientes para que o povo o adorasse. A premissa do Daniel não se sustenta biblicamente. Daniel diz: se Deus quisesse ser conhecido, adorado e reverenciado, ele deveria se mostrar para as pessoas. Pois é, ele já se mostrou, e essas mesmas pessoas que viram a glória e a presença de Deus rejeitaram-no. Adão e Eva rejeitaram-no no Éden. O povo que viu o Monte Sinai fumegar, estremecer, raios, trovões, nuvens, coluna de fogo e de nuvem, tudo aquilo de extraordinário, mar se abrindo, tudo aquilo não foi suficiente para que o povo fosse fiel ao Senhor. O povo se desvia. Os profetas que viram língua de fogo descer e lamber talhas, né, tal como ali foi com Elias e os 450 profetas de Baal, nada disso foi suficiente, o povo caiu ainda em idolatria. O próprio Cristo se encarna, Deus está caminhando entre as pessoas, e o que aconteceu? Todos adoraram porque viram Deus? Crucificaram o Senhor. Com todo respeito ao Daniel e a qualquer outro ateu materialista que queira criticar a religião, mas se Deus fosse visível hoje ainda, ou diriam que era IA, ou diriam que era fake news, diriam que era algum tipo de ilusionismo, ou fariam qualquer outra coisa que levasse à rejeição. Porque o problema não está no que os olhos veem, não está no que a gente observa e experimenta, o problema está no coração humano.
Bom, o segundo tema que foi citado lá no debate foi esse aqui. Eu vou deixar na íntegra o próprio Daniel falar. O segundo tema é um Deus amoroso não permitiria o mal. Eu entendo o seu argumento, Sim. é interessante. As pessoas podem fazer escolhas egoístas, ruins, de forma a prejudicar terceiros. O problema, de acordo, por exemplo, com William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou o sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba, com poucos dias de vida, não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Existe também vários tipos de dor ou de sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, todo-poderoso, que poderia evitar esses tipos de sofrimento desnecessários, até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo que não são tão boas assim. Sim. Bom, essa é uma questão muito antiga, muito mesmo. A gente pode remontar até Epicuro, né, e o problema do mal, até Odisseia, a ideia de que se Deus é perfeitamente bom, todo-poderoso e justo, e o mal existe, um desses pontos não se sustenta. Ou ele não é totalmente bom para que seja poderoso e justo, ou não é justo para que seja poderoso e bom, ou não é poderoso para que seja bom e justo. O ponto é, existe um erro não de categoria dessa vez, mas é um erro de definição do que é esperado de Deus em relação aos problemas do mundo. Deus não é aquele que impede o mal, Deus é aquele que redime este mundo do mal. O mal existe, mas existe por enquanto. Um dia, esse anseio pelo fim do mal, fim da maldade, fim dos problemas, fim da injustiça, fim da pobreza, fim da fome, fim da morte, fim das doenças, tudo isso vai ocorrer. Mas, dentro da teologia cristã, isso ocorre no tempo devido. No julgamento final, no fim de todas as coisas, na recriação. Porque junto com a queda do homem e o pecado intrínseco à natureza do homem, também houve um tipo de corrupção na natureza como um todo. A criação geme, ansiando a manifestação. Esses problemas são de ordem moral e natural. Moral porque estão dentro da liberdade humana que escolhe rejeitar a Deus e praticar maldades no mundo, mas também de ordem natural, com desastres naturais, doenças, com crises que existem de forma abrupta na natureza. O mal só existe porque o bem original foi corrompido. Deus, quando cria tudo, vê que é bom. Ele fala, Tov. Cada parte da criação ele vê que é boa. Porém, com o advento do pecado, veja, essa é a tradição cristã. Eu não estou aqui também usando esses argumentos bíblicos para convencer ninguém. Eu só estou dizendo que se ele vai entrar na seara cristã, é necessário levar em consideração o que o cristianismo fala sobre o problema do mal. E o problema do mal está atrelado à entrada do pecado no mundo, não apenas de maneira intrínseca à natureza humana, mas dentro deste mundo. Então este mundo é mau, se tornou mal, e maldades acontecem, injustiças acontecem, crises ocorrem. A teologia cristã, ela não tenta evitar o mal. Ela faz com que Deus, inclusive, participe do sofrimento. Cristo se encarna neste mundo e experimenta o mal em primeira mão. O autor aos Hebreus diz que ele consegue interceder por nós porque ele passou pelas tentações. Cristo experimentou esse mesmo mal. É por isso que ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos e sofre conosco, nos consola, porque ele sabe o que é não ser consolado. A teologia cristã não está muito interessada em explicar por que as coisas ruins acontecem. Certa vez perguntaram para Jesus quem foi que pecou para que um cego de nascença nascesse sem a visão. Ele fala, não foi os pais dele, não foi ele que pecou, não teve outra vida, não teve nada.
ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Existe maldade neste mundo e a igreja é resposta para ela. A igreja faz ações, ou deveria fazer, para amenizar o problema do mal neste mundo, enquanto ele não é resolvido definitivamente pelo juízo final. Pedro escreve na sua segunda epístola, capítulo 3, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, que a volta de Jesus não tarda, Deus não tarda a sua promessa, mas por misericórdia àqueles que ainda não se arrependeram, Cristo ainda não voltou. Quando Cristo voltar, acabará o mal, acabará completamente os problemas. Mas esse dia não chegou ainda. Não chegou por quê? Porque se ele chegasse agora, haveria pessoas que não se arrependeram, que não entregaram suas vidas, que fazem parte do que o Daniel chama de 70% do mundo, que ainda não entregou a sua vida para Cristo. Para que essas pessoas tenham tempo de se arrepender, conhecer a Jesus e viver uma nova vida, Cristo ainda dá tempo para elas. Cristo ainda não voltou. O mal persiste. E o preço para que isso seja pago, o preço para a salvação de milhões, bilhões de pessoas, é que ainda haja problemas. E a igreja está aqui para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A presença do mal não está aqui para contestar a presença de Deus no mundo. A presença do mal apenas atesta a necessidade do evangelho ser pregado. Apocalipse 21, verso 4 diz que Deus enxugará toda lágrima dos olhos humanos. A gente espera por esse dia, mas enquanto isso, nós choramos. Às vezes ninguém enxuga nossas lágrimas. Nós choramos sozinhos, nós choramos, nos desesperamos. Nós entramos em crise, mas Cristo está conosco. Eu, pelo menos, dentro da minha crença, posso dizer isso. Cristo me consola. Ele diz, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu tenho encontrado alívio. O terceiro ponto é a Bíblia não é a palavra de Deus. Terceiro tema é a Bíblia não é a palavra de Deus. Esse é o ponto mais rápido aqui, porque, honestamente, eu poderia citar qualquer exemplo. Qualquer. E ainda assim não seria suficiente para convencer uma pessoa de que a Bíblia é ou não é a palavra de Deus. Para o cético, é mais um livro histórico, religioso, tanto faz o que está escrito lá. Para o cristão, ele vai olhar as evidências e vai tentar buscar argumentos dizendo sobre a confiabilidade das escrituras, sobre as milhares, dezenas de milhares de cópias que atestam a confiabilidade, sobre a crítica textual nunca ter encontrado nada que desabone os dogmas centrais do cristianismo, mas esses argumentos são circunstanciais, superficiais e, honestamente, essa é uma matéria de fé. Não há argumento possível para convencer alguém. Eu nem vou demorar muito aqui. Ele cita muito Bart Ehrman, que é um crítico da religião, um crítico do cristianismo, alguém que era cristão, se tornou agnóstico e escreveu uma série de livros contra o cristianismo, contra a teologia cristã. O que eu recomendo aqui direto é que, ao invés de responder ao Daniel, a gente possa consumir o material do Daniel Wallace, que produziu uma série de vídeos respondendo ao Bart Ehrman. Eu vou deixar aqui linkado de alguma forma, mas pessoas melhores que eu já responderam a fonte do Daniel Gontijo. Então, vejam os vídeos do Daniel Wallace respondendo cada um dos pontos que o Bart Ehrman critica a confiabilidade das escrituras. Bom, o professor Daniel Gontijo prossegue dizendo que se o inferno existe, portanto, Deus é injusto. Quarto tema, se o inferno existe, Deus é injusto. Suponha, e aqui eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, de autores como o Richard Schoenig, que você tem um professor que vai aplicar a prova numa turma de 30 alunos e ele arbitrariamente decide que
um terço desses alunos aqui, 10 pessoas, independentemente se fizerem ou não a prova, ou independentemente do desempenho, eles vão tirar nota máxima. E 70% desses alunos vão acabar, no final das contas, tendo dificuldades, porque para passar de ano ou ter uma nota boa, eles vão ter que ralar, vão ter que estudar, enfim. Você acha que esse professor estaria sendo justo em seu critério para avaliar esses alunos? Ou você acha que ele estaria sendo meio injusto? Porque o ponto que autores como Richard Schoenig colocam é que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade para poder ganhar o ticket para o reino de Deus ou acabar sendo condenado a um sofrimento eterno ou a destruição, dependendo da perspectiva teológica, que eu sei que varia. Então, eu não sei, por exemplo, o que você pensa de crianças ou bebês, né, que acabam não sobrevivendo, se eles vão para o céu, para o inferno, se vão para o limbo, alguma coisa assim, só para a gente começar a conversa. Bom, aqui é um dos temas onde o ateísmo apela emocionalmente, porém incorre em algumas falhas. Eu vou tentar demonstrar quais são. Bom, normalmente aqui incorrem-se em alguns pressupostos. O primeiro é que o inferno seria um castigo desproporcional. Uma pessoa que vive 70, 80 anos, digamos que numa vida devassa e pecaminosa, será torturada não por 70, 80 anos, nem por 700 ou 800 anos, mas por uma eternidade inteira. Haveria uma desproporcionalidade na pena. Uma outra acusação normalmente feita é de que haveria uma incoerência entre a justiça ou a punição e o amor divino. Se um Deus que é 100% amor, espera-se que ele não puna pessoas. E uma outra inferência que normalmente se faz é que os seres humanos são inocentes, ou não teriam noção, ou pecariam sem saber, ou seriam, no mínimo, falhos, mas de baixo nível. A maioria dos seres humanos não são assassinos cruéis, são apenas pecadores de final de semana, mentirosos ou invejosos, irados. E essas falhas não caracterizariam uma pena tão severa como uma eternidade no inferno. Bom, novamente aqui há um tipo de aproximação antropológica, onde a gente vai medir a justiça através de padrões humanos, através da justiça humana que temos na nossa sociedade. Bom, existe um problema aqui, obviamente, o de confundir criador com criatura. A criatura não estabelece regras para o criador, mas ela compreende quais são as regras que o criador estabeleceu de antemão. Uma forma simples de resolver isso seria: quem define a justiça não é a criatura. Quem define justiça é o criador. Quem define justiça é quem criou o jogo. Quando você pega o jogo War, quem criou as regras do jogo foi a Grow. Quem criou as regras do Counter-Strike foi a Valve. Quem criou as regras do mundo foi Deus. Essa seria uma resposta bem simplista. Uma resposta correta, mas simplista, porque ela não lida com a acusação da imoralidade, a acusação da injustiça. Ela lida apenas com o fato. E o fato é: Deus criou o mundo e o mundo é assim. O fim do mundo será assim. Então, confiamos que Deus é justo, portanto, cale-se diante dele toda a terra, como diz Deus a Abacuque. O ponto é que Deus não é injusto. Deus é alguém moralmente perfeito. Toda ação contra um ser moralmente perfeito recai no valor do ser moralmente perfeito. Veja, até em aproximações humanas, um crime contra, uma ofensa contra um cidadão tem um tipo de pena. Uma ofensa contra um servidor público, né, tem outro tipo de pena. Uma ofensa contra uma outra classe de servidor público, contra um advogado, um promotor, um juiz, tem outro tipo de pena. Uma ofensa contra o desembargador, um ministro ou um presidente tem outro tipo de pena. Mas, veja, todos são cidadãos, porém existem classes diferentes. Até na monarquia, né, uma ofensa contra o rei é crime capital. Agora, e contra o rei dos reis? E contra o senhor dos senhores? E contra o criador de tudo que existe? Seria um crime contra o infinito, e um crime contra o infinito se paga infinitamente. Essa é uma lógica um pouco mais elaborada do que simplesmente aceitar as regras do jogo.
É falar que o pecado contra a eternidade paga-se eternamente. Então Deus é de uma qualidade eterna, portanto, a pena seria eterna também. Mas eu prefiro algo um pouco mais elaborado que isso ainda. É a ideia da fonte da vida. Quando se escolhe ir contra a fonte da vida, quando se rejeita aquele que é a fonte da vida, a única coisa que resta é a morte. E quando se escolhe ir contra a fonte da vida eterna, a única coisa que resta é a morte eterna. Então, C.S. Lewis tem uma frase curiosa, ele diz que o inferno é trancado pelo lado de dentro. As pessoas, elas não são enviadas para o inferno, elas simplesmente vão para onde a sua vontade as coloca. Aqui na Terra, nós podemos escolher o seja feita a tua vontade na terra e no céu, na oração do Pai Nosso, ou a gente pode escolher a nossa própria oração, seja feita a minha vontade na terra e no céu. E quando morremos, aqueles que oraram dizendo seja feita a tua vontade, Senhor, na terra e no céu, morarão junto com Deus, porque a vontade do Senhor é que todos se salvem. Porém, aqueles que disseram seja feita a minha vontade, eu rejeito a ideia do Deus Criador dos céus e da terra, rejeito o sacrifício que Jesus Cristo fez, ora, minha vontade será feita. Só que a minha vontade aqui na terra foi passar uma vida sem Deus. Ora, quando chegar a morte, passarei uma eternidade sem Deus. Porque se Deus é eterno, eu escolho passar esse tempo sem Deus, esse tempo, consequentemente, também é eterno. É por isso que a realidade do inferno não é tão relacionada à gravidade dos atos, mas à gravidade da rejeição ou da aceitação. São consequências de rejeição e aceitação. O ser humano nasce já condenado ao inferno. Essa é a tradição cristã, que entende que o ser humano é alguém que está separado de Deus, que está ontologicamente separado de Deus após a queda. E é necessário que haja algo, uma intervenção sobrenatural que religue o ser humano de volta a Deus e o torne apto a uma eternidade com Deus. E essa intervenção ocorreu na figura de Jesus Cristo, no sacrifício que Jesus Cristo fez 2000 anos atrás. E o seu sangue lava nosso pecado. E lembra lá do que a gente conversou sobre o ocultamento de Deus? Se Deus aparecesse aqui, seríamos todos consumidos, porque Ele, com a sua santidade, consumiria o nosso pecado. O sangue de Jesus lava o nosso pecado e torna-nos aceitáveis para apresentarmos-nos na presença de Deus. E é por isso que é tão importante reafirmar que Jesus Cristo é o único que nos liga de volta a Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, porque Jesus lava o pecado dos homens e os torna aptos de volta a Deus. O inferno não é um castigo arbitrário e sequer é um suborno, né? Um tipo de ameaça contra a humanidade. Adore-me, senão vou te jogar no inferno. O inferno é justamente o contrário. Por não adorar a Deus, você está caminhando para longe da única fonte de vida eterna. Portanto, o que resta após a morte é uma morte eterna. O inferno é a consequência de uma vida sem Deus. E num nível mais profundo ainda, o inferno é extremamente necessário. Veja, Hitler fez o que fez. Matou milhões de judeus. E, no fim das contas, se matou. Que justiça há nisso? Que justiça há em alguém cometer atrocidades, matar 6 milhões de judeus, acabar com a dignidade? E, inclusive, dignidade é algo que ateu não tem o que falar, tá? Porque dignidade é algo intrínseco à natureza humana criada, e não à natureza humana autossustentada através de evoluções. Eu estou falando sobre só haver dignidade da pessoa humana a partir do momento que Deus institui dignidade em sua criação. O ateu não pode falar muito sobre dignidade. Não tem nem por que ficar indignado com mortes arbitrárias. Mas esse é um outro assunto que eu nem quero entrar porque não é o tema do vídeo. Mas se existe um inferno, é para lá que Hitler foi. É para lá que todos os genocidas foram. É para lá que todas as pessoas que cometeram atrocidades foram. O inferno não é um calabouço, um defeito nesse sistema moral estabelecido por Deus. O inferno é a garantia de que a justiça funciona.
é a coerência levada ao extremo. É a santidade de Deus em ação. Ah, mas Deus não é amor? Como é que ele coloca pessoas no inferno? Não, Deus prova o seu amor para conosco, isso Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, dignos do inferno. Mas Cristo morre por nós. A morte que era para ser nossa, a morte eterna no inferno que era para ser nossa, Cristo paga. Existe liberdade, mas também existe peso. Existe consequência. Deus não está criando marionetes. Deus está estabelecendo a sua justiça com seres livres. Livres, inclusive, para rejeitar a Deus, para viver uma eternidade sem Ele. Deus não vai forçar esses seres humanos que escolheram viver sem Ele a passar uma eternidade com Ele. O quinto tema levantado por ele é que milagres não existem. O quinto tema é: milagres não existem. E, de novo, matéria de fé. Aqui argumentos não cabem, é uma experiência pessoal, várias pessoas lá citaram milagres e o Daniel está correto em questionar cada um desses milagres. Dizer que foi erro médico do diagnóstico, dizer que tem respostas diversas a respeito de como eles chegaram em novos diagnósticos, em curas miraculosas. Ok, ele tem buscado explicações materiais, racionais para esses eventos. E ok, não vou questionar porque é uma matéria de fé. Quem não acredita, não acredita. Não tem por que entrar num debate onde a pessoa ela já está inclinada a não acreditar. Se você fizer um milagre agora, transformar água em vinho na frente dela, ela vai dizer que foi montagem, que foi suco de uva que foi transformado ali, tinha um pozinho, ela vai encontrar alguma explicação. Então, se você criar uma bola de fogo e destruir o ambiente, ela vai falar que foi pirotecnia, que foi... Sempre haverá algum tipo de explicação natural proposta que rejeita a ideia do milagre. Por quê? Porque o milagre é antinaturalista, é antimaterialista. Então, não há explicações físicas para o milagre. Veja, o nascimento virginal de Jesus. Como? Como é possível? Como, se você volta 2000 anos e faz uma ultrassonografia em Maria, você vai ter lá um bebê, vai ter lá o feto, Jesus feto. Como? Qual a natureza dos cromossomos? Como que isso ocorreu? Não temos essa resposta. Nós cremos que foi um milagre, foi algo que leis naturais não suportam. Não sei, não sabemos. A própria criação como um todo, né? Deus é um Deus de milagre porque Ele criou esse mundo do nada pela sua palavra. Como pode? Não sei. A grande maravilha do milagre é a gente falar, eu não sei. Eu creio que Deus fez e para mim é suficiente. O materialista olha para isso e fala, Deus não pode ter feito isso porque as leis, na minha cabeça, são imutáveis. A gravidade vai ser sempre 9,8. Polaridade, massa atômica, todas são fixas. Para nós cristãos, elas são observáveis, mas o Senhor as usa como quer para cumprir seus propósitos. Se alguém não acredita, não tem nada que a gente possa fazer. Milagre não se explica, milagre se vive. A sexta pauta vai por esse mesmo caminho, que é Jesus nunca ressuscitou. Sexto e último tema é Jesus nunca ressuscitou. E, de novo, a gente vai ter que entrar numa matéria de fé, porque temos bons argumentos para falar sobre ressurreição de Cristo. William Lane Craig lista alguns argumentos bons, o Frank Turek também outros bons argumentos. Eu vou deixar aqui os links para vocês conferirem, pessoas muito melhores do que eu respondendo esses argumentos, porém nenhum deles é definitivo. Por quê? Porque essa é uma matéria de história. É a mesma coisa que alguém dizer que Sócrates nunca existiu, alguém dizer que Alexandre o Grande nunca existiu, ou que figuras históricas. Sabe, a gente está contestando história. E nesse momento é onde o Tolkien argumenta com o Lewis, né? Dizendo que Jesus é onde o mito e a história se encontram. Existe uma linguagem mítica na figura de Jesus Cristo, porém nós cristãos acreditamos que essa linguagem mítica se traduz em história. Jesus foi um evento histórico que ocorreu há 2 milênios. Foi uma pessoa de carne e osso que andou aqui, fez milagres, morreu crucificada, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus.
Todo o que nós atestamos no credo apostólico pode ser conferido também na história. Porém, história e historiografia e ciências humanas, né, a gente faz com pés atrás, desconfiando do relato histórico, do documento. Compare, por exemplo, com a Eneida. Quem garante que Enéas e toda a construção do pós-guerra de Troia não foi uma invenção? Ou não foi algo real? Quem garante que sim ou que não? Normalmente tratamos aquilo como ficção. E o mundo inteiro trata como ficção. E é direito do materialista, do ateu, olhar a Bíblia como mais uma das ficções e equipará-la à Eneida, à Odisseia. E, ok, vida que segue. Nós, cristãos, temos aquilo como regra de fé. Primeiro porque pessoas morreram para sustentar essa regra de fé. Pessoas não tiveram nada, não havia ganho sustentar aquilo. O Daniel argumenta que foram alucinações coletivas. Não havia ganho. Não havia ganho, ninguém morre por uma alucinação. A pessoa tem um senso de autopreservação, sabe? Se isso não é argumento suficiente, se a construção de toda a igreja é perseguição durante séculos, porque os apóstolos poderiam ter uma visão alucinógena, né? Mas e os pais da igreja? E toda a igreja? E aqueles que pavimentaram a igreja com sangue? John Fox escreve um livro chamado Livro dos Mártires, que lista diversas torturas das mais pesadas que os cristãos tiveram que passar. Ninguém morre por uma mentira, ninguém morre por uma alucinação. E os cristãos seguem morrendo. Hoje, mortos pelo Boko Haram, mortos pelo Estado Islâmico, mortos pelas ditaduras ao redor do mundo. Cristãos seguem morrendo, crendo na mesma fé que o Estevão, o primeiro mártir, em Atos capítulo 7. O primeiro morre apedrejado, mas antes de morrer apedrejado, os céus se abrem e ele vê o próprio Cristo. É assim que eu encerro, eu não tenho muito mais o que acrescentar. Eu gostaria de apenas reiterar o quão proveitoso foi esse diálogo, tá? Eu achei o vídeo, assisti 1h40 do vídeo do Daniel lá no canal Foco, muito educado, muito cortês, e eu tentei fazer um vídeo resposta no mesmo padrão de educação e cortesia. Meu nome é Erlan Tostes, fique à vontade para se inscrever aqui no canal, para me seguir nas redes sociais, e adquirir meu livro Onde Está Deus na Cultura Pop, adquirir meu curso de Panorama do Novo Testamento, e conhecer meus projetos. Tchau, tchau.